meus amigos que nos assistem, como vocês estão? Tudo bem? No primeiro vídeo demos apenas uma pincelada do que trataremos no decorrer da série. Então, dando continuidade, deixa eu te perguntar, se Deus é amor, por que alguns acreditam que Ele escolhe uns para a salvação e outros para a perdição? Será que o destino eterno do ser humano já está decidido antes do nascimento? Essa é uma das questões mais profundas da teologia cristã e também uma das mais mal compreendidas. Hoje, no segundo episódio da série Livre-Arbítrio versus Predestinação, a escolha do grande conflito, vamos descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre a predestinação e o que isso revela sobre o caráter de Deus, um Deus justo, amoroso e profundamente comprometido com a liberdade de suas criaturas. O meu nome é Diego Isalralde e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Como alguns descreveram a predestinação? Em algumas tradições cristãs, a predestinação é vista como um decreto divino fixo. Deus teria escolhido desde a eternidade quem seria salvo e quem seria perdido. Essa visão se baseia em parte em textos como Romanos 8, 29 a 30 e Efésios 1, 4 e 5, mas uma leitura atenta revela algo muito diferente. A Bíblia não fala de indivíduos escolhidos arbitrariamente, mas de um plano preparado por Deus para todos os que aceitarem a Cristo. A predestinação, portanto, não é sobre quem vai ser salvo, mas sobre como Deus salvaria a humanidade. Vamos ler Efésios 1, 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora veja Romanos 8, 29 a 30, que diz: Pois Deus conheceu de antemão aos seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Perceba, Deus elegeu em Cristo, ou seja, o plano é coletivo. Todos os que estiverem em Cristo são parte dos eleitos. A predestinação é o propósito eterno de Deus, salvar o ser humano através de Jesus, não decidir quem será condenado. O tema da predestinação só pode ser compreendido à luz do caráter de Deus. E a Bíblia é clara: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, ele jamais agiria de forma injusta, escolhendo alguns e rejeitando outros sem motivo. Sabe por quê? Porque isso violaria o próprio princípio do governo divino, que é a liberdade. Entendamos uma coisa: o governo de Deus se baseia na vontade livre. Todos são deixados livres para escolher a quem servir. A predestinação bíblica é um plano de amor, não um decreto de exclusão. Vejamos agora as interessantíssimas palavras das Sagradas Escrituras. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Se Deus quer que todos se salvem, então a predestinação não pode ser fatalista. Ela é inclusiva e reflete um Deus que abre as portas do céu para todos, mas respeita quem escolhe não entrar. A verdadeira justiça divina não está em determinar o destino, mas em garantir oportunidades iguais para todos. Deus julga o ser humano de acordo com a sua resposta à luz que recebeu. Não acredita? Olha só, pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Isto mostra que o juízo de Deus é pessoal, justo e baseado em escolha. Se o destino já estivesse decidido, o juízo final seria apenas uma formalidade e a cruz um teatro sem propósito. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. A justiça de Deus não contradiz o amor, ele o confirma, e a liberdade humana é o palco onde o amor e a justiça se encontram. Começamos a entender? Jesus é o coração da predestinação. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo. Mas esse plano se cumpre apenas em quem crê. Deus não escolhe pessoas para se perderem. Ele escolheu o seu Filho para salvar todos. Vamos colocar isto de outra forma que explique com total claridade o que estamos falando até o momento.
Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós fôssemos tratados como Ele merece. Ou seja, o destino não é imposto, é oferecido. A predestinação é o convite universal da graça. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Ninguém é rejeitado por decreto. Se alguém se perde, é porque rejeitou o amor que o buscava. No tempo do fim, essa verdade ganha uma nova dimensão. O mundo se dividirá não entre os predestinados e os rejeitados, mas entre os que escolhem servir a Deus e os que seguem o poder da besta. O livre-arbítrio será testado como nunca. A adoração forçada, as leis humanas e a perseguição religiosa mostrarão quem realmente entende o caráter de Deus. O remanescente fiel não será um grupo escolhido arbitrariamente, mas um povo que respondeu ao chamado com obediência e amor. Apocalipse 14, 6 e 7 diz: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em voz alta. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. A mensagem dos três anjos é um apelo à escolha. É Deus dizendo: adorem a mim porque me ama, não porque foi forçado. O conflito final é sobre adoração voluntária e o selo de Deus será o símbolo da fidelidade livre. O Deus que chama não obriga. Meu querido, Deus não escreve destinos, Ele escreve convites. Ele te chama hoje, com paciência, com ternura e com amor. Você pode até recusar, como muitos fizeram, fazem e farão, mas nunca poderá dizer que não foi chamado. O céu está aberto, o preço já foi pago e a escolha ainda está nas suas mãos. Hoje, o Espírito Santo sussurra: meu filho, dê-me seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Essa é a verdadeira predestinação, o propósito eterno de Deus que você seja salvo. Entendamos de uma vez, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar ao mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Podemos aprender com este tema 5 coisas. A primeira: Deus é amor, não é um ditador. Ele oferece liberdade mesmo sabendo que isso pode gerar dor. 2. A predestinação é o plano, não uma imposição. Deus predestinou o meio da salvação, que é Cristo. 3. A justiça divina respeita a escolha humana. O juízo é baseado em resposta, não em destino fixo. 4. A salvação é inclusiva. Todos foram chamados, apenas os que rejeitam ficam de fora. E finalmente, 5. O conflito final será uma questão de escolha. Adorar a Deus por amor é o selo dos redimidos. Tudo bem? Está começando a ficar claro? Já segue nosso canal? Curtiu, comentou e enviou o link para familiares e amigos? E o nosso Insta? Já deu uma olhada? Postamos diariamente por lá. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.